manutenção preventiva na indústria de gelo. Você sabe o que é manutenção preventiva? Você sabe como aplicar? Se você se interessou pelo tema de hoje, fica comigo. Fala galera do gelo! Tudo bom com vocês? Meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Tudo sobre o Mercado do Gelo. Antes de começar a falar sobre manutenção preventiva, eu vou pedir para vocês inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo se você gostou do tema. Pois bem, canais de contato com Paulistinha que vos fala. Instagram, @wendel.paulista ou Instagram, Twitter e Facebook, Geleiros Brasil. Meu e-mail, priorizem conversar comigo por e-mail para adiantar o assunto e aí a gente vai aproximando. paulista@geleirosbrasil.com.br. Não esqueça de dar uma olhadinha no site lá, no link www.geleirosbrasil.com.br/assessoria. Fechou? Antes de começar a falar para vocês aqui, eu gostaria de fazer uma dedicatória, como de costume eu venho fazendo aqui, para os membros oficiais Geleiros Brasil, os licenciados ao uso da logomarca Geleiros Brasil. Hoje eu queria dedicar esse vídeo à minha amiga Daniele Lustosa, do Gelo Cidade do Sol, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a maior fábrica de gelo do Rio Grande do Norte. Dani, tamo junto. Eu falei na abertura do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre manutenção preventiva na indústria de gelo. Você sabe como funciona? Você sabe fazer o cronograma de manutenção preventiva, o diário de bordo, como aplicar a manutenção preventiva? Será que ela custa um pouco mais caro, né? Inicialmente, ou será que ela vai custar mais caro, ou é um risco calculado que é bem melhor? O que você acha? Bom, vamos lá. Vou falar para vocês aqui. Manutenção preventiva era um item da norma ISO 9001, pelo que eu dei uma pesquisada aqui. Parece que na versão 9001 da versão 2015 saiu fora. Porém, tem uma NBR, vou colocar para vocês aqui, manutenção preventiva, NBR 5461. O item 2.8.7, manutenção preventiva. A manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinadas a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Bom, então eu elaborei aqui alguns tópicos para falar para vocês geleiros, que para muitos pode ser novidade. Eu gosto muito de manutenção preventiva. Por quê? A gente vai falar no próximo vídeo sobre manutenção corretiva. Então, estou falando agora na manutenção preventiva, depois eu vou falar sobre a corretiva. Então, vocês vão ter uma ideia do que é uma em relação à outra. Qual é melhor? Qual que você prefere trabalhar? Vocês vão analisar agora conhecendo. Bom, manutenção preventiva pode ser em determinados, de intervalos pré-determinados, como eu falei agora há pouco, com critérios específicos, e ela tem a função de reduzir as probabilidades das falhas. O que é isso? Evitando a quebra. Quando
No verão. Quando é que mais usa a máquina de gelo? A gente está falando aqui de máquina de gelo, eu vou citar a máquina de gelo, mas não é só máquina de gelo. Porém, como máquina de gelo industrial é o coração da fábrica de gelo, então eu vou citar como exemplo a máquina de gelo. Beleza? Vamos lá. Pois bem, ela existe uma curva, a gente faz, eu vou tentar ilustrar para vocês aqui uma curva, né, entre o eixo X e o eixo Y. Então existe uma tendência, conforme o tempo de uso desse equipamento, seja do britador, seja do compressor, eu vou usar exemplo o compressor, mas seja do britador, seja do compressor, seja do motor que vai jogar água para o chuveirinho, tudo isso, né, todos esses equipamentos, todos esses itens, ele tem um tempo para começar a apresentar falhas. Como você vai elaborar isso? Quais são esses critérios que você vai utilizar? Bem, você que vai determinar qual é o melhor critério. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês desse ponto da curva. Então, existe um intervalo de tempo ou de horas trabalhadas, né? Ou ambas, que vai ter aqui o gatilho misto, para você determinar. Depois de um tempo de uso, a tendência é que esse equipamento, a curva comece a cair. Quando começa a cair, ela vai apresentando as possíveis falhas e a possível quebra por um desgaste natural desses componentes que tem dentro, por exemplo, do compressor. São 4 critérios que você pode determinar. Vou ler para vocês aqui, já vou colocar no GC aqui também. Gatilho de tempo. Por exemplo, trocar o óleo do compressor da máquina, né, do compressor da máquina de gelo a cada 8 meses com óleo semissintético. Eu citei só um exemplo, semissintético vai depender do tipo de gás que você utiliza também, ok? Independente de se a máquina, ficou ligada todos os dias ou não. Então é o tempo. Bateu 8 meses, para a máquina e troca o óleo do compressor. Beleza? Gatilho 2, gatilho de orímetro. Não confunda o gatilho de orímetro com o gatilho de tempo, beleza? Orímetro, trocar o óleo do compressor da máquina de gelo a cada 1000 horas trabalhadas, independente do tempo. Pode dar 1 ano. Se você liga a sua máquina uma vez por semana, quando bateu 1000 horas, para a máquina e troca o óleo. 3 anos, alguns meses, 3 meses, por exemplo, não sei. Deu 1000 horas, você pega lá o diário de bordo e anota que você vai, por exemplo, trocar o óleo. Estou citando um exemplo, mas pode ser outras coisas. Trocar os pistões, enfim, fazer ali uma revisão no compressor, no britador ou no motor que joga água no chuveirinho. Beleza? Gatilho 3, gatilho de produtividade. Trocar o óleo do compressor da máquina de gelo a cada, por exemplo, 100 toneladas de gelo fabricada. Há geleiro que em 24 horas ele já vai ter que parar, porque ele faz 100 toneladas de gelo por dia. Mas é só um exemplo. É lógico que daí ele vai estabelecer um outro critério, né? Bom, independente do tempo e hora trabalhada. Então ele vai estabelecer ali. Se o cara fabrica 100 toneladas por dia, evidentemente, ele vai estabelecer ali, por exemplo, um prazo de 8 meses, quanto ele fabricaria por dia, e ele multiplica os 8 meses pelas 100 toneladas diárias, e aí ele vai estabelecer ali, quando ele fizer, não sei, é só multiplicar aí para saber a conta. E o que eu mais gosto, veja bem, eu estou citando o exemplo da máquina, mas, por exemplo, eu tenho uma van, né, isotérmica, né, uma van da Fiat, Ducato, tá? Ano 2013. E lá tinha a troca de óleo, a primeira revisão
pela Fiat, né? Lá em Curitiba, que estava estabelecida assim, ou 1 ano de garantia, né? 1 ano para troca de óleo, ou 20 mil, veio escrito no manual, no contratinho lá, ou 20 mil quilômetros rodados. Foi dar 20 mil quilômetros rodados com quase 6 anos de uso, né? Porque eu usava muito pouco, né? Então assim, ou era o qual desse primeiro. Evidentemente, quando deu 1 ano de uso, eu já fui fazer a revisão. Eu não esperei dar os 20 mil quilômetros, porque senão ia levar 6 anos para eu fazer a primeira revisão. Pois bem, o gatilho misto que eu ia falar para vocês, esse é o que eu mais gosto particularmente. Trocar o óleo do compressor da máquina de gelo, por exemplo, a cada 8 meses, que é o gatilho 1, ou 1000 horas, que é o gatilho 2, ou 100 toneladas, que é o gatilho 3, ou o qual vier primeiro. Então você estabelece no cronograma que você vai fazer a troca de óleo do seu compressor de forma mista, no gatilho mista. Bateu 8 meses, ou as 1000 horas, ou as 100 toneladas, o qual atingir primeiro, você para e faz a troca de óleo, ou a manutenção, ou troca dos pistões, enfim, qualquer coisa que seja. Fazendo dessa maneira, você previne a quebra repentina, ou parada repentina, por qualquer que seja o motivo, em picos de venda. Já vou citar, vou parar aqui para falar. Um geleiro que eu conheço, muito amigo meu, a máquina dele parou no dia 24 de dezembro. Tenta imaginar, a gente passa o ano inteiro esperando o Natal. A máquina dele quebrou no dia 24 de dezembro. Não tinha técnico disponível, dia 24 de dezembro à noite, né? Todas as empresas paradas, aquela, né? Como é que chama mesmo? Quando para no final do ano? Não é recesso, não, é férias coletivas. Férias coletivas, as indústrias param, não tinha ninguém. Mecânico dia 24, vai achar. Você não acha durante o ano, vai achar dia 24? Pois bem, tenta imaginar parar sua máquina no dia 24 de dezembro. Nossa, eu nem imagino. Pois bem, fazendo dessa maneira, você previne a quebra ou a parada repentina em picos de venda, verão, por exemplo. A minha sugestão, fazer com que qualquer um desses gatilhos caia mais ou menos, programe-se para que caia no inverno, depois de abril, depois do carnaval, por exemplo, depois de abril, entre maio até agosto, que inclusive é uma janela para aquisições de equipamentos, aquisições de freezer, manutenções, limpeza, enfim, uma série de coisas aí, que é quando a tendência de vendas tende a curva começa a cair. Para que essa máquina não pare no verão e não corra risco de você ter uma parada de máquina repentina, que é a manutenção corretiva, que é daí você tem que parar a máquina para fazer a correção, o conserto. Bom, programe-se fazendo aquisições de peças de reposição antecipadamente, para quando você tiver que parar a máquina, você já tenha o óleo e todas as peças que vão ser trocadas do seu compressor, da sua máquina ou qualquer que seja o seu equipamento. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários lá, deixem sugestões de vídeos. E é isso, até a próxima semana. Geleiros Brasil, até a próxima!